Qual é a diferença entre ser psicólogo, psicanalista e psiquiatra? Em princípio, essas três palavras podem ser um pouco confusas, porque todas elas começam com a mesma letra grega, que é a letra psi, e também porque muitas vezes a forma de atuação é imbricada, existe uma interseção entre uma e outra atuação. Eu vou explicar para vocês a diferença entre ser psicólogo, psicanalista e psiquiatra a partir das formações. Eu sou formado em psicologia. Vou mostrar para vocês o meu diploma. Esse é o diploma da Universidade Federal de São João del Rei, onde eu me formei. Depois de adquirir esse diploma, eu entrei com um pedido no Conselho Federal de Psicologia e adquiri a carteirinha. Então, eu sou psicólogo a partir dessa carteirinha. Essa é a formação para ser psicólogo. Você faz a faculdade de psicologia e depois você pede a inscrição no Conselho Federal de Psicologia e você pode trabalhar na área da psicologia. É importante dizer, e essa é uma dúvida muito comum, de pessoas que de repente são formadas em outras áreas, que querem fazer uma pós-graduação em psicologia para ter essa mesma carteirinha e trabalhar como psicólogo. Isso não é possível. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, para ser psicólogo você tem que ter a graduação em psicologia. Tem uma duração de 4 a 5 anos, dependendo do tempo, das matérias que cada um fizer ao longo do curso. O profissional, o psicólogo, pode trabalhar em uma diversidade muito grande de áreas. Normalmente a gente pensa na psicologia clínica, o psicólogo vai, abre um consultório, vai atender seus pacientes, mas essa é apenas uma das áreas de atuação do psicólogo. Pode trabalhar em escolas, hospitais, empresas, instituições de saúde, prefeituras e universidades. A gama de atuação é realmente muito ampla. Eu tenho até um vídeo aqui no nosso canal, depois você pesquise, sobre as 7 melhores áreas de atuação da psicologia. Então, o psicólogo, a psicóloga, é o profissional que se formou na faculdade de psicologia e tem o título, esse título de psicologia, ele pode atuar como psicólogo porque ele tem a inscrição no Conselho Federal de Psicologia. A psicanálise ela é um pouco confundida porque alguns psicólogos que trabalham no consultório podem utilizar a psicanálise. O que é a psicanálise? A psicanálise foi criada pelo Freud, que era um médico especializado em neurologia. Ele começou a se interessar pela hipnose num primeiro momento, depois ele abandona essa técnica e começa a desenvolver técnicas para tratar especialmente as neuroses. No consultório dele ele recebia os pacientes com problemas mentais e ele utilizou uma série de técnicas para que a pessoa melhorasse e ficasse saudável e pudesse ter uma vida normal. Então a psicanálise está mais restrita ao âmbito clínico. No começo, na época do Freud, há 100 e poucos anos atrás, a psicologia ainda estava se consolidando como uma faculdade. Era muito comum que a psicologia estivesse dentro da faculdade de filosofia e com o tempo foi se diferenciando e começou a se criar os institutos de psicologia, as faculdades de psicologia na Europa, nos Estados Unidos e depois no Brasil. Então, a dúvida do Freud no começo era se um psicanalista deveria ser médico ou não. Como não havia muita profissão de psicólogo ainda, os primeiros psicanalistas eram médicos. E só depois é que a psicologia foi absorvendo o conhecimento do Freud, os conhecimentos da psicanálise, e foi estudando a psicanálise, as técnicas da psicanálise, e muitos psicólogos começaram a atuar também como psicanalistas. Qual que é a diferença na formação? Então, eu falei para vocês que o psicólogo ele é formado na faculdade de psicologia. Não existe faculdade de psicanálise. Existem cursos que têm uma duração tão longa quanto uma faculdade, cursos de 4, 5 anos, que formam psicanalistas. E basicamente um psicanalista é formado num tripé, que a gente chama em 3 pontos. O primeiro é que o psicanalista, o profissional psicanalista tem que ter feito análise. Então, se eu quiser fazer a formação como psicanalista, eu vou e faço análise, quer dizer, eu me transformo num paciente e um outro psicanalista já experiente vai analisar-me. O segundo ponto é o conhecimento teórico. Só o Freud escreveu 23 volumes, então é muita coisa para estudar, por isso que os cursos de formação que são sérios realmente, e são dignos de nota, e são reconhecidos pela sociedade, são cursos longos, porque só o Freud escreveu 23 volumes. A gente não consegue ler 23 livros em pouco tempo, em 1 ano, em 2 anos. Então, o segundo ponto é o conhecimento. O terceiro ponto é
A supervisão. Depois que eu tiver passado por esse processo de fazer a minha própria análise e tiver estudado, tido aulas aprofundadas sobre a obra do Freud e de outros psicanalistas, eu vou ter supervisão. Eu vou atender já pacientes, mas sempre com supervisão de um profissional mais gabaritado. Então, esses 3 pontos para ser um psicanalista: fazer análise didática, estudar profundamente as obras e fazer supervisão, uma espécie de um estágio, como a gente poderia dizer, mas é muito comum que o profissional, o psicanalista, continue tendo supervisões ao longo da sua carreira, mesmo depois de muitos anos de formado. Então é isso. Para ser psicanalista, nessas instituições de ensino, normalmente eles exigem a formação em psicologia ou em medicina. Por quê? Porque essas 2 formações são mais próximas para a atuação no consultório. O médico ele estuda anamnese, ele estuda como diagnosticar os transtornos físicos e mentais, assim como o psicólogo também estuda na faculdade como fazer um diagnóstico, como entrevistar um paciente e as outras técnicas também. Em princípio, os institutos de psicanálise limitam a formação então para essas 2 formações, para ser médico ou psicólogo. Mas, em alguns casos, eles abrem exceções para pessoas formadas em outras áreas que tenham passado por esse processo de análise e que tenham estudado bastante a obra do Freud e que tenham depois feito supervisão. Mas, em princípio, a psicanálise séria, né? Estou dizendo, os cursos de formação que são sérios, que são conceituados, eles normalmente vinculam, então, essas 2 formações. Para ser psiquiatra, que é a terceira formação que eu vou dizer aqui, o profissional tem que se formar primeiro em medicina e fazer a especialização em psiquiatria. Apenas o psiquiatra pode receitar remédios. Por ter a formação em medicina, ele conhece a farmacologia, a psicofarmacologia, então ele pode receitar remédios. Os psiquiatras não estão apenas vinculados a atuar com medicação. Há algumas décadas isso se tornou mais forte, então praticamente a maior parte dos tratamentos com psiquiatra utilizam de medicações, utilizam de remédios, mas o psiquiatra também pode fazer terapia. Como ele tem o conhecimento, a partir da formação dele, ele pode conversar com o paciente, ele pode propor ações e pode intervir de uma outra forma que não através das medicações, ok? É um pouco confuso distinguir essas 3 formações porque um psicólogo pode ser psicanalista, um psiquiatra pode trabalhar com psicanálise e a formação em psicanalista exige essas 2 formações, né? Mas eu acho que fica claro se a gente fizer essas distinções. O psicólogo ele formou em psicologia e ele pode trabalhar em muitas áreas, ele não está restrito ao atendimento no consultório. Se ele decide trabalhar no consultório, não necessariamente ele vai ser um psicanalista. Ele pode utilizar de outras abordagens teóricas que são muito diferentes da psicanálise. A psicanálise trabalha com o que a gente chama de associação livre. Então, o paciente se deita no divã e faz associações sobre os seus sintomas, sobre os seus sonhos, sobre o que está passando pela cabeça dele. Uma das instruções é essa: diga qualquer coisa que passa pela sua cabeça, mesmo que seja uma informação que parece bobagem, que parece desimportante. Essa é uma recomendação do psicanalista no começo da análise. É muito comum a gente ver psicanalistas que não são muito competentes ficarem em silêncio na sessão toda e não falarem nada durante o tratamento todo, praticamente. Isso é um pouco falta de conhecimento, né? Porque o psicanalista ele interpreta, ele sim conversa com o paciente, ele faz interpretações, ele formula e analisa, né? Psicanálise, né? Tem a ver com a análise da psique. E ele intervém no tratamento, evidentemente, não é só o paciente ir lá falar e ir embora. Então, eu estava falando do psicólogo. O psicólogo ele pode trabalhar com psicanálise, ele pode fazer a formação, né, como psicanalista, ou então estudar, fazer diversos cursos, estudar a psicanálise e trabalhar com psicanálise no consultório. Mas ele também pode trabalhar com a psicologia cognitivo-comportamental, com a psicologia comportamental, com a psicologia analítica, com a psicodrama. Existem várias abordagens que o psicólogo pode trabalhar no consultório. Assim como o psiquiatra não está vinculado a dar remédios para os pacientes. Ele pode trabalhar com medicação se ele achar necessário, mas ele pode também fazer outras intervenções. Um grande conhecido meu, ele trabalha com psiquiatria e tem formação em psicodrama também. Então, ele faz uma outra intervenção como psiquiatra, não como psicólogo.
É importante dizer que eu respeito muitíssimo os psiquiatras, mas é importante dizer também que a medicação pode ser excessiva, né? Existem médicos e médicos, existem médicos que são competentes, existem médicos que não são tão competentes, assim como toda profissão, também na psicologia, também na psicanálise, também nas outras profissões a gente sabe disso. A gente vê, aqui no Brasil e em outros países também, um excesso de medicação. O paciente vai e toma muito remédio, então ele acaba tendo dois problemas. Aqui no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a gente tem esse transtorno por abuso de substâncias, por uso de substâncias químicas. É o transtorno por uso de substância de ansiolítico, de sedativo, de hipnótico, né? Os tratamentos, por exemplo, para sono e tudo mais. Então a pessoa vai fazer o tratamento, às vezes ela não resolve o problema dela com a psiquiatria e cria um outro problema, ela fica dependente daquela medicação. É por isso que essas medicações também são controladas e devem ser mesmo controladas. Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre psicologia, psiquiatria e psicanálise. Se vocês tiverem dúvidas, se alguma coisa não ficou clara, entrem em contato comigo aqui. Tá ok, pessoal? Então até mais. Um abraço.